Vozes do Marketing, hoje com um convidado muito especial, Christian Galegos, diretor de Marketing e Inovação na Sky Nova. Muito bem-vindo, viu? Vozes do Marketing faz parte do Encontros com o Futuro, uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia. Contamos com o apoio da Prime, que é o braço da universidade da ONU, do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Eu sou Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Christian, conta pra gente o que faz a Sky Nova. Obrigado pelo convite, mestre. A empresa é uma empresa de tecnologia é uma das empresas responsáveis por sustentar a internet no Brasil, ou a tecnologia, ou a evolução da tecnologia no mundo e no Brasil. Nós fornecemos serviços de nuvem, cloud computing, assim como e-mail corporativo, ferramentas de colaboração e agora, que tem crescido muito, com uma unidade de segurança, cibersegurança. Sim. Ou é uma empresa nacional ou... 100% nacional. 100% nacional. 100% nacional, tem 13 anos. Temos aí uns 6 mil clientes e grandes corporações sendo nossos clientes. Quem são os clientes? É B2B? São B2B. todos business, são todos empresariais. 100% B2B. Temos aí algumas universidades grandes, hotéis também, redes de hotéis como Blue Tree, Universidade lá de Santos e outras corporações grandes em revendas que ainda, como são revendas nossas, a gente não consegue apresentar o nome, mas são grandes corporações aí. Sim. E você está há quanto tempo na Sky Nova? 1 ano e meio. 1 ano e meio? 1 ano e meio. Onde fica? Fica em Pinheiros. Fica em Pinheiros? Fica em Pinheiros. Olha, que altura de Pinheiros? Eu fico em Pinheiros. Fica em Pinheiros? A gente fica na Pedroso de Moraes. Em frente a uma escola pública que tem logo ali. Sim, muito bom. É um ambiente muito gostoso. Eu acho delícia ali. Muito bom. Exatamente, muito legal. Qual é a história um pouco da Sky Nova? Você conhece? Isso é interessante, porque a empresa tem 13 anos, apesar de nova. Ela começou com uma ferramenta de e-mail, chamada Sky Mail. Então a empresa chamava-se Sky Mail até 3 meses. Olha atrás. só. Exato, eu fui responsável pelo rebranding da empresa. Sim. Ela surgiu como uma solução de e-mail e cresceu muito rápido com relação a isso. Tá? Então, porque todas as empresas ainda se baseiam muito na estrutura de e-mail também. E ela cresceu. Só que ao longo do tempo a gente ampliou muito o portfólio de serviços. Então, agregamos aí cloud computing, a cibersegurança, entre outras soluções, a colaboração também. E com o passar do tempo, a venda de e-mails ela reduziu e começaram a crescer cada vez mais as demandas por cloud e segurança. Sim. Então, toda vez que nós íamos ao mercado, apresentávamos como Sky E-mail, os executivos falavam, não, já tenho solução de e-mail, muito obrigado, não preciso. Então, sentimos uma dificuldade de ir para o mercado com relação a esse nome antigo. Sim. Então, o que veio maturando a ideia de fazer um rebranding, que aconteceu faz 3 meses. Só? Saímos do nome Sky E-mail, foi um processo de 10 meses para a gente transformar em Sky Nova. Perfeito. Por que uma empresa busca e-mail com vocês? Curiosidade de quem não sabe nada. Entendeu? Exato, é interessante que apesar de termos N ferramentas no mercado de comunicação, a estrutura de e-mail ela acaba sendo ainda a mais formal. Tá? Então, para a comunicação entre empresas, o e-mail ainda é muito importante, tanto para registros formais, para calendários e tudo mais. Então, ele acaba sendo uma ferramenta ainda muito formal, muito estruturada para isso. E você compete com o Google, com grandes empresas mundiais, também, eu imagino. Exatamente. Esse tem a suíte de colaboração. Por que é melhor o seu? A estrutura nossa, ela é interessante porque, primeiro, ela tem um atendimento brasileiro no Brasil, tá? A estrutura, nós temos atendimento, que é a diferença das demais ferramentas. Então, se você precisa de uma solução em que você precisa de uma estrutura de suporte ou um parceiro para te ajudar na integração, na migração, nós somos esse parceiro. Tá? Sim. E você tem um controle maior sobre as ferramentas também, além de ter um custo um pouco mais baixo, mais acessível que as ferramentas top de mercado, como Google e Microsoft, Suite Microsoft. Olha só,
E o cloud computing, vocês têm data centers? Sim, nós temos. Vocês têm? Estamos dentro de data centers em Sim. 7 posições no Brasil. Tá. Então, temos 7 data centers no Brasil e com diversas regiões que a gente pode atender muito mais próximo do cliente, então com baixa latência. Tá? Sim. E aí é uma cloud privada, diferente de Amazon ou Google, nossa cloud é privada. Então o cliente tem total controle sobre a sua estrutura e ela é dedicada a ele. Sim, então isso é importante por motivos de segurança, Sim, imagino. de Só compliance. ou mais outras coisas? Não, de compliance. A gente tem uma discussão muito grande hoje no Brasil sobre soberania de dados. Tá. Né? Então, e vemos aí alguns Me casos explica, isso é interessante. muitos países, assim como China, Estados Unidos, eles estão desenvolvendo legislações para que você tenha um controle maior sobre os dados. Então, por exemplo, se você tem uma operação aqui no Brasil, mas todos os seus dados estão nos Estados Unidos, você não tem uma soberania sobre os seus dados. Isso é, você não pode exigir acesso a esses dados para o governo norte-americano, tá? Porque estão lá. Você pode até pedir, mas eles... Ou ao contrário também, os norte-americanos podem acessar seus dados se eles quisessem, sem a sua autorização ou mesmo sem a autorização do governo brasileiro, tá? Então, muitas empresas estão desenvolvendo aí uma política, justamente, e o governo também, de que os dados das empresas brasileiras deveriam estar também no território brasileiro. Sim, tá? Então, sim. mesmo porque assim, que interessante isso, né? Estados Unidos ou o governo que esteja aí dominando as maiores tecnologias ou os data centers fora, não teriam autonomia sobre essas informações. E nós temos data centers suficientes para isso? Temos. Aqui no Brasil tem crescido muito. O Brasil agora, o governo brasileiro entrou agora com uma lei de incentivo também para crescimento de investimentos em data centers no Brasil. Sim. Então a gente vê surgindo N data centers agora, com grandes empresas multinacionais aqui no Brasil, território brasileiro. A grande corrida hoje sobre tecnologia tem sido a infraestrutura. Sim. Por conta de IA, que todo mundo já fala bastante, mas Sim. ela está exigindo muito de infraestrutura, de processamento, e os data centers são a estrutura básica para isso. Sim, perfeito. Vocês não vendem IA? Temos uma solução que vai ser lançada agora, daqui a 2 semanas, de infraestrutura para IA. Olha também, só, exato. O que significa isso? São servidores dedicados a você desenvolver a sua própria IA. Tá? Então, particular ou privada. Porque hoje a gente tem as ferramentas públicas, né? Então você pode acessar ferramentas muito boas fora, mas também seguindo na linha da cloud privada, às vezes você precisa de uma estrutura só sua, por compliance, por questões jurídicas ou política mesmo interna da empresa. Então você pode criar a sua própria ferramenta de IA dentro da sua estrutura. Sim. Aí a gente vai fornecer essa, que são as GPUs, capacidade de processamento muito mais alta, dedicadas à IA. Olha que interessante. E como é que vai chamar? Chama GPU Cloud for AI. Tá, GPU Cloud for AI. Exato, que é o nosso servidor cloud. Então, todo o marketing da sua empresa é B2B? B2B, 100% B2B. Um consumidor comum, ele não tem como, nem por que acessar a sua empresa. Não acessa. E o foco, nossa empresa, além de B2B, a gente tem um foco muito claro em médias e grandes corporações. Sim. Tá? Então, as pequenas soluções, a gente acaba não entrando. Então, nós entregamos projetos mais robustos e estruturados que envolvem arquitetura, um trabalho mais consultivo de estruturação da solução para o cliente. Christian, como é que faz o marketing dessas coisas? Isso é interessante, porque é diferente do B2C, que envolve muito mais emoção. Qualquer negócio envolvendo B2B, ele é extremamente razão e tem um processo muito mais claro de definição. Então, quando você fala em B2C, às vezes eu vou só encantar o cliente ali no momento de compra, ele já vai lá e compra o teu produto. No nosso caso, B2B, não é uma única pessoa. Tá? Então, não é um processo muito claro, às vezes. Exatamente. Então, é muito mais racional de envolvimento, de trazer informações para aquele stakeholder ou potencial cliente, né? E, geralmente, a gente não está falando só com uma pessoa dentro da empresa. Estamos falando com quem precisa da empresa, com o comprador, com o CEO, com o CIO, com o CTO. Então, a gente tem que conversar com vários personagens dentro da empresa. Então, é um processo um pouco mais complexo na venda. E como é que se faz esse marketing? Como é que você eventos do setor? Vocês que têm contato com o povo de TI? Boa pergunta. Envolve muito na linha... A gente tem uma boa divisão entre as duas frentes aqui, que naturalmente todo marqueteiro passa por essa situação, que é a geração de leads versus branding, né? Construção de marca. No nosso caso... Fala de novo para mim. A geração de leads e também a construção de marca, né? Nesse cenário, a gente tem trabalhado, como a gente fez o rebranding agora, então a gente tem trabalhado bastante nessa construção de marca. Somos uma empresa média,
tecnologia, mas que precisa ser melhor conhecida nesse mercado. Tá? Sim. Nosso trabalho é muito bom, por exemplo, a gente precisa entregar algumas evidências, e aí entra o processo de venda dentro desse mercado. Evidências claras, por exemplo, nossa renovação de contrato é de 99,8%. Isso é, a gente não tem churn. A gente não tem perda de clientes. Não tem perda de clientes. Exato. E quando a gente perde é porque ou a empresa foi comprada por uma outra organização ou a empresa fechou. Sim. E isso está muito atrelado ao nossa nota de atendimento. Tá, então, que é altíssimo também, está muito próximo de 10. Sim. De 98 pontos. Então, o cliente se sente muito bem atendido. Então, ele não tem por que sair dessa operação. Tá? Sim. Então, preço extremamente competitivo e um atendimento extraordinário que vai além do que se compromete o mercado como um todo, né? O padrão de mercado. E aí, como a gente vai para o mercado mostrando essas evidências? Fazemos branding, tá? Então, algumas campanhas, naturalmente de... Onde faz branding, esse tipo de coisa? Geralmente online e muito foco em LinkedIn. Tá. LinkedIn porque Perfeito. é um mercado, uma rede muito profissional, né? Bastante ligada para Tiveram aqui com a gente outro dia. A gente segue bastante essa frente, um pouco no Instagram também, mas muitos eventos. Sim, muitos eventos. E assessoria de imprensa também. Então, assessoria de imprensa, buscamos veículos, e a gente trabalha muito com veículos também. Então, a gente sai em Exame, sai em veículos específicos Tecmundo, veículos específicos de comunicação para a área de tecnologia, um pouco mais abertos às vezes, e muitos eventos. Eventos tanto do trade, de tecnologia, quanto um pouco fora deles. Então, de repente, a gente entra em algum evento de agro. Então, ir mostrando tecnologia ou infraestrutura, porque o agro tem crescido muito nessa área de tecnologia, ou área de segurança também. Eventos de logística, em que aí a gente tem menos concorrentes envolvidos. Então, é uma série de novas soluções, de outras soluções, e entre elas tem a parte de infraestrutura de tecnologia, que a Sky Nova oferece. Mas explica para mim, como é que vocês atendem questões de logística? Infraestrutura. Tá? As áreas de logística hoje, elas têm trabalhado muito com rastreio de veículos. Tá? Então, entre N outras informações. Então, tem que ter um cloud grande. Precisa ter um cloud acessível em diversas frentes, exatamente. Então, a gente fornece essa infraestrutura também. Ou empresas grandes também, como a área de educação, que tem muitos alunos e eles precisam fornecer a infraestrutura para esses alunos. Tá? Então, um exemplo que eu posso destacar aqui, que não é um instituto de educação, mas é uma instituição grande, é a OAB, por exemplo. Nós temos ali 150 mil contas dos advogados do Brasil, utilizando a nossa ferramenta, o @OAB, né? E aí imagino que a segurança é muito importante. Sim. Ninguém pode acessar aquilo, que é segredo entre advogado e cliente. Exatamente. Então, as níveis de segurança de acesso, elas são bastante restritas, são bem rígidas. Fora isso, a gente tem toda uma série de outras soluções, como, por exemplo, agregado ao nosso e-mail, a gente tem aí o e-mail registrado, que é, por exemplo, para advogados ou para o mercado financeiro interessante. Que é igual carta registrada. Exatamente. Então, o e-mail... Eu tenho que assinar que eu recebi. Não, a gente consegue, para a tecnologia, garantir que aquela pessoa recebeu o e-mail, que ela abriu o e-mail ou que foi entregue naquela caixa postal. E isso com validade jurídica. Não é apenas o e-mail, com validade jurídica, efetivamente, como se fosse carimbado e registrado. Perfeito. Então, interessante. Eu não sabia que existia isso. Temos essa solução também. Sei. Interessante. Ô, Christian, como é que você acabou nesse emprego? Olha, eu trabalho na área de tecnologia desde 2000. Aliás, enquanto eu estudava aqui na SPM, você fez SPM? E só agora você vem falar? Nós estamos aqui na SPM, viu, gente? Exato. Fui da primeira turma de MBA da SPM. Olha só. De 2000 a 2002. Então, fui da primeira turma de MBA da SPM. Não nesse prédio, no outro, imagina. No outro. Foi no outro. E aí, durante esse período, acabei entrando e tendo mais contato com o mercado de tecnologia. E aí, fui ser gerente de marketing da Local Web. Que na época era uma empresa pequena. De aluguel de carros? Não, a Local Web é de hospedagem de sites. Hospedagem de sites, lembro. Desculpe, eu lembrei. E eu fui o 17º colaborador lá quando eu entrei. Quando saí, eram mais de 1.000 colaboradores, 6 anos depois. E, assim, gigantesca. Hoje é uma empresa listada na Bolsa, né? Sim. Então, desde então, entrei nesse mercado de tecnologia e me apaixonei. Eu sempre gostei de tecnologia, mas ali comecei a trabalhar com marketing e tecnologia, unindo as duas coisas. Você se formou em tecnologia ou não? Não. Eu fiz um ano de engenharia, mas acabei me formando em publicidade e propaganda mesmo. Sei, perfeito. Mas aí sempre tive essa facilidade com tecnologia, o que me facilitou muito ao longo da vida, de me manter atualizado com inovação, com ferramentas, com soluções diversas. Sei.
E qual é o segredo do marketing de tecnologia hoje? Para onde vai? Olha, eu diria que o marketing como um todo, viu? Porque com a questão que todo mundo já fala bastante, chega a ser até já um pouco cansativo, mas essa onda da IA, a gente passa por uma frente. Vou voltar um pouquinho. A essência do marketing, ela continua sendo sempre a mesma, que é atender uma demanda, uma necessidade de alguém. Tá? Então, da melhor forma possível. A essência continua a mesma. O que tem mudado muito agora é o como a gente segue isso, né? E a gente está entrando numa etapa em que a gente não consegue enxergar direito como vai ser esse como. É como se fosse uma nova onda da internet, que antes a gente fazia as coisas sem internet, era de um jeito. Depois que entrou a internet, mudou completamente, é assim, irreconhecível, né? E hoje essa onda é idêntica com a IA. Por quê? Antes nos preocupávamos, faz 5, 6, 7 anos, ter um bom site, ter uma boa estrutura, um bom chat, etc. Hoje ainda é isso. Mas daqui a 2, 3, 4 anos, é muito provável que a gente nem precise mais de estrutura de sites e tudo mais. Porque as próprias ferramentas, e não sei dizer como serão elas daqui a 2, 3, 4 anos, mas as próprias ferramentas de inteligência, os agentes, cada um vai ter seu próprio agente, e vai resolver seus próprios problemas. Tá? Então, eu vou ter meu agente que fala, olha, eu preciso de uma passagem para tal lugar, eu não preciso entrar mais em site, não preciso pesquisar preço, não preciso... Ele vai entender qual que é o meu perfil e ele vai fazer todo o processo de compra disso. Onde ele vai fazer isso se não precisa de site? Vai procurar informações em algum servidor ou alguma estrutura. Ainda serão necessários servidores e as bases de informação. Sei. Mas dificilmente você vai entrar em algum site, pesquisar passagem para cá, para lá, ou qual que vai ser o servidor, ou qual vai ser o produto. Ou entrar em qualquer processo antes de compra. Você tinha que selecionar ali 6, 7 fornecedores, entrar na página deles, analisar os produtos, entrar em contato, solicitar o preço para poder fazer o resumo e aí daí começar a decidir para que lado você vai. Né? Sim. Hoje as ferramentas já fazem isso para você, poderão fazer isso para você automaticamente. Então, fala, quero 3 opções de tal empresa, de tal tipo de serviço, assim, assim, assado, e você vai conversar com a sua agente, você não vai precisar conversar tanto com o cliente, porque a sua agente já vai trazer as informações. E é muito provável que a própria empresa já vai ter a sua outra agente lá, que as duas vão se conversar e vão fazer o filtro e aí você vai receber as informações. Muitas vezes até sem conversar com a empresa, eventualmente. Então, é um vislumbre que pode ser acontecer daqui a alguns anos, mas é uma frente que vai mudar completamente a forma de comunicação que nós temos. E a gente vai começar a reduzir, de repente, o contato efetivamente com as empresas para você selecionar muito mais através do seu agente. E isso tem N efeitos. Não, é loucura isso. Eu estou imaginando. Sobretudo cognitivo. A minha vida, eu acho que não sei se vai ser a mesma. A gente vai sofrer por uma letargia cognitiva grande também, porque as pessoas vão começar a usar as ferramentas, esses agentes, para tudo, né? Então, você vai começar a reduzir a tua capacidade cognitiva também. Já tem estudos que indicam isso, né? Sim. Que usa demais. Quem usa IA demais... Tem um cérebro um pouco mais apagado, tem menos conexões neurais ou menos sinapses que as pessoas que não usam. Tá? Por quê? Você começa a reduzir a capacidade de... faz um texto para mim. Antes você gastava tempo fazendo o texto, estudando. Hoje não, a ferramenta faz para você. Sim. Então, esse é um... Mas é um pouco ruim. Então, mas aí às vezes é difícil definir o que é ruim e o que é bom, né? Claro, sem dúvida, qualquer coisa que traga uma deterioração cognitiva nossa é ruim. Eu sou dessa área de escrita e tal. E uma discussão que eu tenho com o TI muito, o que é um texto bom, o que é um texto ruim. A gente vai e volta com essa discussão. Não, eu sou apaixonado por escrita também. Mas aí é a mesma coisa. Por exemplo, quando saiu o ser humano, passou de nômade para uma pessoa que plantou e que ficou estabelecido em algum lugar. Ela perdeu a capacidade de se movimentar, reduziu a capacidade de movimentar, engordamos, né? Então, é a mesma coisa. O que a gente faz para compensar isso? Fazemos academia hoje. A gente faz academia, faz exercício. Mentalmente, cognitivamente, vai ser a mesma coisa. Porque a gente está passando por um momento em que nós éramos nômades mentais, digamos assim, que tinha que pesquisar e vasculhar as informações para que uma ferramenta faça isso por nós. Então a gente vai passar a jogar xadrez? A gente tem que começar a fazer alguma coisa para manter essa capacidade. Ou xadrez na academia. Ou arte, alguma coisa assim. Mas não serão todos que farão. Interessante. Escrever, arte. Não serão todos que farão. Então é a mesma coisa que tem muito mais obesos, por exemplo, que são mais sedentários, vão ter as pessoas que vão fazer exercício, que vão se preocupar com isso. Mentalmente vai ser a mesma coisa.
Fascinante. Eu não tinha ouvido essa versão ainda. E por um outro ponto também, que aí é um pouco mais assustador, é que pode ser que às vezes você perca o controle desse contato ou desse agente, no sentido em que... Ela vai sair de noite e não voltar? Pode acontecer, não, mas você vai... no processo de compra ou venda de serviços, às vezes a empresa ou o agente da empresa vai tratar com o teu agente N situações em que você não vai ter controle de informações. Ela vai filtrar isso para você. Sim. E aí, então, às vezes, você pode perder um pouco o controle disso. Eu estou indo para Belém do Pará na próxima terça-feira e eu não sei por quê. Pode ser. Só estou indo, né? Só estou indo. Ela me informou que eu tenho que estar em Guarulhos. Tenho que estar lá fazendo alguma coisa. Alguma coisa e eu te explico no caminho. Exato. Então, a gente está agora num processo de transição muito intenso de como vai ser essa estrutura. Hoje, a gente ainda está preparando os sites, né? Por exemplo, a Sky Nova lancei um novo site dela, já com todas as regras para que a IA identificasse as informações. Então, ela é muito mais completa, é um site muito mais completo, com muito mais informação e com uma linguagem como se fosse quase que conversacional e com uma faca enorme ao final. Porque aí, quando as ferramentas de IA acessarem, elas vão ter todo o histórico e vão saber trazer a informação melhor para o usuário. Você já está escrevendo para o IA? O site já está pronto para o IA. Então, já lancei esse site pronto para o IA. Você escreveu esse site... Para não para eu ler, para IA ler, ou nem seus clientes. Para os dois, dois, exato. Mas nós sabemos que o cliente final, por exemplo, ele não entra no site e lê o site inteiro. Sim. Ele só vê, dá uma passada de olhos. Sim. E fala, putz, eles têm tudo que eu preciso. As validações, né? Sim. Robert Cialdini, da persuasão, tá tudo lá. Então, a validação social, a escassez, tá tudo por ali. Fala, temos servidores, temos aí, por exemplo, essas certificações, os cases, depoimentos que são os mais sensíveis para o ser humano. Agora, as informações mais técnicas, detalhadas, etc., que atendem a IA, também estão lá. Diante disso, Christian, que dicas você daria para os alunos aqui da Escola de Marketing? Olha, não dá para ficar longe da tecnologia, você tem que ser um eterno curioso, né? Um eterno fuçador. Tecnologia. Tecnologia. Sim. Tecnologia. Você tem... o jovem, naturalmente, é um pouco mais aceso, digamos, com tecnologia. Ele recebe melhor, sim. Ele recebe melhor, mas às vezes ele acaba se desvirtuando, se distraindo por tecnologias que dão prazer, né? Então, as famosas dopaminas, etc. Sim. Quando, na verdade, você poderia se esforçar um pouco mais e começar a entender como funcionam as tecnologias que dão mais produtividade. Tá. Né? Então, entender é fundamental como entender como funciona uma IA. Ou, hoje, por exemplo, nós, no escritório, utilizamos uma ferramenta que é excepcional, chama-se Lovable. Né? Que é uma vibe coding que você consegue hoje desenvolver soluções, tecnologias e ferramentas sem saber nada de código. Se você tiver uma cabeça lógica e souber estruturar um projeto, a ideia de um projeto, você consegue desenvolver. Nós criamos 3 projetos grandes dentro do marketing, estamos competindo com a área de desenvolvimento no marketing. Só que a gente entrega os projetos bastante rápido, porque o Vibe Coding consegue atender a gente. Você está programando? A gente programando. Eu programo normal, sempre programei. Você sempre programou. Mas meu colaborador, que é um jovem ali de 25 anos, que é o que eu estou preparando e ele está se desenvolvendo muito nisso, ele já desenvolveu projetos incríveis para a empresa, em que se a gente tivesse que contratar uma consultoria, demoraria 3, 4 meses e R$50 mil para desenvolver, fizemos em 2 semanas com $100. Louco! Com vibe coding, essa é a expressão. Exatamente. Sensacional esse ferramenta nome. como a Lovable. Vibe coding, o que é Lovable? O Lovable é a ferramenta, é uma das ferramentas. Tá. Lovable faz vibe coding. Exato. Então é uma das ferramentas que você pode usar com conversa natural, falar, olha, eu quero um sistema que faça assim, assim, assado, quando eu apertar esse botão acontece tal coisa, aí quero que atenda, integra com o WhatsApp, integra com o meu site, integra com o meu CRM, e aí sobe a ferramenta e funciona. É uma coisa extraordinária. Olha, Christian, foi fascinante, muito obrigado. Eu agradeço o convite. E foi realmente... eu vou ter que fazer bastante ginástica, pelo jeito. Mental, você. Muito obrigado pelo convite. Obrigado.